Fala galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje nosso Sunday Paper de número 156. No Sunday Paper de hoje, a gente vai falar de um artigo que eu achei que já estava aqui no Sunday Paper, e aí eu fui procurar esses dias e descobri que não estava. Então não estava, mas agora vai estar, tá bom? Então, antes da gente ver o artigo, já deixa aquele joinha, não esquece de dar aquela curtida aí no vídeo, clica aqui na setinha aqui embaixo para compartilhar esse vídeo lá nos seus grupos. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Se já está inscrito, convida aí alguém para se juntar aí a gente. Bora lá ver o nosso artigo de hoje. Bom, esse artigo aqui publicado na Critical Care Medicine em 2012, não é um artigo recente, mas é um artigo bem interessante aí para a gente ver algumas coisas. Critical Care Medicine está com fator de impacto de 9,296. Esse aqui é um artigo que a ideia dele foi entender se modos ventilatórios controlados e espontâneos tinham o mesmo efeito no diafragma, tá? Então, a gente está aqui num contexto de ventilação mecânica controlada, aonde o diafragma está inativo, né? Você tem um paciente que está em ventilação totalmente controlada, aonde é o ventilador que proporciona a ventilação, é ele que faz a entrada e saída do ar ali do pulmão do nosso paciente, então não tem atividade muscular, não tem atividade do diafragma. Isso leva a um rápido início de atrofia e disfunção contrátil do nosso diafragma, né, por esse desuso, levando então a uma dificuldade no desmame. Se esse paciente tem um diafragma atrofiado, com disfunção contrátil, esse paciente não consegue respirar adequadamente de forma espontânea, sozinho. Então a gente tem uma dificuldade de fazer o desmame desse paciente na ventilação mecânica. E esses pacientes que apresentam dificuldade no desmame, ventilação por mais tempo, uma ventilação prolongada, eles têm maior morbidade, maior mortalidade e custam mais caro, né? Os custos são maiores. Aí que entra, né, o modo espontâneo, né? Então, no caso, o modo PSV, o modo ventilação com pressão de suporte. O modo PSV, ele permite a ativação do diafragma, né? Não só permite, como ele precisa da ativação do diafragma para ser utilizado, para poder ser utilizado, né? Obviamente que esse esforço, que essa ativação do diafragma, ela é menor do que aquela ativação que a gente vê numa respiração espontânea, ou seja, uma respiração aonde o paciente não está na ventilação mecânica, porque por mais que esse paciente está num modo pressão de suporte, que é um modo de ventilação mecânica espontâneo, ele tem suporte do aparelho, então o paciente não respira sozinho, não faz todo o esforço respiratório sozinho, né? Então, na respiração espontânea, a gente tem um esforço maior do que na PSV, apesar da PSV ter ativação diafragmática. Mas então, qual que é o impacto, né, da atrofia e função diafragmática no paciente que está em PSV? Existe esse impacto ou o paciente estar respirando com ativação do diafragma, minimiza esse risco? Então, a hipótese do estudo é testar a hipótese de que altos níveis de pressão de suporte podem diminuir a patologia do diafragma associada à ventilação controlada. Nesse estudo aqui, um estudo feito com ratos, tá? Ratos Sprague-Dawley, com 4 meses de idade, e eles foram divididos em 5 grupos, com 8 ratos em cada um desses 5 grupos. O primeiro grupo era o grupo controle, que não utilizou ventilação mecânica. O segundo grupo é um grupo que ficou 12 horas em ventilação controlada. O terceiro grupo, um grupo que ficou 18 horas em ventilação controlada. O quarto é um grupo de 12 horas de ventilação mecânica em PSV. E o último e quinto grupo ficou 18 horas em ventilação mecânica em modo PSV. Tá? Então, esses 5 grupos com 8 ratinhos aí em cada grupo. Como que era ajustada essa ventilação mecânica? O volume corrente era um volume corrente entre 5 e 8 ml por quilo. A pressão controlada ou a pressão de suporte, dependendo, né, se estava em modo pressão controlada ou pressão de suporte, era no máximo 12 acima da PIP, né, ou seja, um máximo de um delta de 12 aí acima da PIP, independente se estava em modo controlado ou modo pressão de suporte. E geralmente, aí na média, o valor de pressão utilizado foi 8, tá? Esses ratinhos tinham aí recebiam uma PIP de 1 e uma frequência respiratória de 80. Então, esses aqui eram os parâmetros ventilatórios, independente se estava em controlada ou PSV, tá? O que eles encontraram? Então,
primeiro item aqui que a gente vai ver, né? Esse 4-HNE. Isso aqui é um marcador de estresse oxidativo, tá? E o que que a gente vê? Que os grupos controlada e PSV 18 horas e o grupo controlada por 12 horas tinham maiores níveis de estresse oxidativo comparados ao grupo controle ou aquele que ficou em PSV por 12 horas. Quando a gente olha aqui para a atividade proteassoma, né, que faz parte aqui da atividade de proteólise, de destruição de proteínas musculares. A gente vê de novo que os grupos 18 horas de PSV ou ventilação controlada e 12 horas de ventilação controlada tinham maiores níveis que o grupo controle e o grupo 12 horas PSV. Calpaína, tá? Também faz parte aí dessa cascata de proteólise. Mesma coisa, os grupos de 18 horas, tanto em controlada quanto PSV, e 12 horas de controlada, tinham maiores níveis que o grupo controle ou PSV 12 horas. Caspase, também aí dentro da proteólise. Também os grupos de 18 horas de ventilação controlada ou espontânea e 12 horas de controlada tinham maiores níveis que o grupo controle e o grupo de PSV 12 horas. E a gente repara que geralmente, né, olhando aqui as figuras, o grupo controlado 18 horas era o que tinha aí os maiores níveis, né, desses marcadores, sejam de estresse oxidativo ou de proteólise. Aqui a área de secção transversa da fibra do músculo. A gente vê aqui, ó, fibras do tipo 1, tipo 2A e o tipo 2B, né, ou 2X. Para todas elas, ó, fibras do tipo 1. Aqui, da esquerda para a direita, a gente tem aqui, ó, o modo não, né, o grupo controlado, depois 12 horas de PSV, 12 horas de controlada, 18 horas de PSV e 18 horas de controlada. A gente vê que tem menores níveis, né, menor tamanho, na verdade, né, de área de secção transversa, tinha uma diminuição maior do tamanho da fibra muscular no grupo controlada, né, de 18 horas e PSV de 18 horas. Mesma coisa para as fibras do tipo 2A. E quando a gente olha aqui para as fibras 2B ou 2X, isso fica aqui mais evidente ainda, né? Aqui a gente tem o grupo controle e aqui a gente tem os grupos de 18 horas de controlada ou pressão de suporte, 12 horas de controlada e 12 horas de suporte. Então a gente vê que em todos os itens aqui, quando a gente compara o grupo controle com os outros grupos, houve perda. E aqui a força, então aqui ó, a força ao longo de diferentes níveis, né, diferentes níveis de frequência de estimulação e a força gerada. O grupo controle gerou mais força do que todos os outros grupos que passaram por ventilação mecânica, seja por 12 horas, seja por 18 horas. E aqui veja que mesmo o grupo de PSV 18, que ficou mais tempo que esse controlado de 12, né? Por ele estar espontâneo, ele preservou a força, apesar da gente ter visto anteriormente que não preservou a massa dessas fibras, né? A quantidade de músculo, mas a força teve sim um papel protetor, apesar de todos os níveis aqui de ventilação terem menor força comparado ao grupo controle. Então, conclusão. O presente estudo revela que altos níveis de pressão de suporte promovem atrofia diafragmática e disfunção contrátil. Então, o que eles viram aqui nesse estudo é que não basta apenas colocar em PSV. Às vezes as pessoas têm uma ideia errada de que, para eu preservar o diafragma do meu paciente, basta eu passar logo para PSV. Não, não é só estar em PSV. É estar em PSV com ajustes adequados e a gente evoluir isso o mais rápido possível, né? Às vezes o mais rápido possível vão ser dias? Vão ser dias, mas o importante é a gente evoluir o mais rápido possível e usar níveis adequados. Não adianta eu usar muito níveis altos de pressão de suporte, né? E o que é alto é variável para cada paciente. O que a gente vai ter que avaliar para ver se está alto ou não vai ser o drive do seu paciente, vai ser a força que ele está realizando, tá? Então a gente tem que ver ali variáveis da ventilação, né, como P01, delta POC, PMUS, que refletem essa força que o paciente está fazendo, refletem o drive do paciente, para saber se esse nível de pressão de suporte está alto ou não. Além disso, semelhante à ventilação controlada, a atrofia diafragmática induzida por PSV está associada ao estresse oxidativo diafragmático e ativação da protease. E aqui ele está falando do mecanismo, né, que leva essa perda de massa e força muscular, que é devido ao estresse oxidativo e ativação das cascatas aí de protease.
tá bom? Então, não esquece de deixar aquele joinha, de clicar aqui embaixo desse vídeo para compartilhar lá naquele grupo com a sua galera. Comenta aí, e aí, você usava a pressão de suporte de qualquer jeito? Você tinha essa ideia também que botou em pressão de suporte e tá tudo certo? E não esquece de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito ou convidar alguém para se inscrever. E eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Até lá!